Hitzon na área, galera. Beleza, nação hitiana? Mandando mais uma notícia aí do Ritão, do nosso Ritão aqui. E uma notícia parece boa para alguns, não parece para outros, né? Meio divisor de águas assim um pouco na minha concepção, né? Que é a troca, né, de Kevin Durant pelo Chris Paul e o Tyus Jones. Eu acho que é assim que se pronuncia o primeiro nome do Jones, né? Eu acredito que seja assim. E como a gente sabe, o Miami estava atrás do Kevin Durant, né? E aparentemente a porcentagem é bem grande do Kevin Durant não vir mais para o Miami Heat. E o Miami apostar, né, no Chris Paul, na vinda do Chris Paul com Tyus Jones, né, para o nosso Hitão aí na próxima off-season, né. Então assim, vai ser uma loucura para uns, bacana para outros, né? Dois bons jogadores, né? Do Chris Paul, todo mundo conhece aí, por uma estrela gigante como é Kevin Durant, né? E enfim, o Miami precisa de muito ativos nesta off-season, né? Vários anos de estagnação que a gente vem vendo no nosso time, diretoria omissa, frustrante com relação com o torcedor, né, que a gente vem vendo aí há alguns anos. Inclusive já falei aqui muito da posição do Pat Riley, né, em contratações, não brigar muito e só especular, só rumores de vem, não vem, jogador A, B ou C e ficar só por isso, nesse básico, né? Muitos esforços na pós-temporada aí da diretoria e na visão de Pat Riley lá do Miami Heat, né? A gerência, eles estão ficando sem opção. Sem opção. Estavam querendo acertar Kevin Durant, mas acho que mais de 90% já Kevin Durant não pode pintar em Miami, né? Então é uma frustração ali e agora estão tentando trazer Chris Paul e Tyus Jones, né? Destaque ao lado eles estavam querendo trazer, né? Até um tempo atrás, montar uma equipe ao lado aí do Jimmy Butler, né? Que acabou sendo mandado embora, digamos assim. E a relação acabou, né? Todo mundo já sabe aí do que aconteceu. Não acabou dando certo, né? Até por outros motivos também. E infelizmente a gente não tem muito recurso, né, para oferecer sem entreter Bam Adebayo e Tyler Hero pós a saída de Jimmy Butler, né? Foi uma baita decepção, que para mim já estava sendo desde 22, 23 ali para 24, né? Final de 22 ali, já estava dando indícios de Jimmy Butler não querer ficar em Miami, né?
Ainda chegamos a uma final, um título de conferência, mas infelizmente Jimmy Butler já estava querendo picar a mula, né? E também em relação do GM não era muito boa, não estava ficando muito boa com o Jimmy Butler. Então assim, a gente sabe que Bam Adebayo e Tyler Herro são as pilastras da franquia e a gente precisa muito de jogadores ao lado dos dois, né? Para dar essa contrapartida, tanto de rotação como de jogo em quadra. E a especulação de Chris Paul e Tyus Jones no lugar do Kevin Durant seria uma boa, até muito assim, 2 pelo preço de 1, digamos assim. Porém, né, Kevin Durant é um baita de um jogador. 36 anos, né? Tem números ainda excelentes para ajudar a equipe, né? Em relação a Chris Paul, que talvez é uma grande estrela também, porém a gente sabe que o Chris Paul, né, tem aquela sina de ou não é grande jogador, ou não é uma grande estrela. Estrela ele mas é uma coisa um pouco dúbia quando a gente pensa em Chris Paul, né? Enfim, com isso em mente, do que optar mais o Miami é mais propenso a procurar uma opção complementar do que uma opção mais estrela, no caso do Kevin Durant, pelo momento da franquia e a posição da franquia, do que optar aí por uma super estrela como o Kevin Durant. Eles estão listando lá Chris Paul, né, e o Tyus Jones, como armadores ali veteranos, temporários que podem chegar ao Miami, pode estar aí comparecendo aí na franquia, sendo contratado. Até é provável que o Miami Heat esteja considerando usar o mini nível, né, para gastar ali, né, de 5,7 milhões ou um pouco mais, sem alguma alterações no teto salarial. E isso não vai lhes render um armador do futuro, né? Pode ser o suficiente para conseguir o substituto melhorado como o Tyus Jones. Ou ainda o influente Chris Paul, né? Chris Paul, a gente sabe que ele tem uns números assim bem, né? Eu não digo baixo, mas vem numa decaída, né? Muito por conta da idade, 40 anos também, né? São 3 jogadores veteranos aí. Kevin Durant, Chris Paul, Tyus Jones. Porém, tirando a idade, a gente sabe que o Kevin Durant poderia muito bem vir agregar, se não fosse a questão salarial, né? Que o Miami Heat está visando muito nesse contexto. Então, assim,
no caso do Jones, Tyus Jones, poderia proporcionar uma sólida formação de jogadas na defesa. É um jogador muito bom, tem 29 anos, ele tem uma média de 10,2 por pontos em jogo, 2,4 por rebotes, 5,3 de assistência e 44,8 de field goals, né? Então, assim, vendo por esse lado em pontos e field goals, é um cara que pode vir muito bem agregar nessa equipe do Miami Heat, com Adebayo e Tyler Hero. O Chris Paul também, ele pode vir muito bem agregar. Porém, a gente não tem números muito elevados do Chris Paul de uns tempos para cá, né? Mas a gente sabe que ele é um ótimo destaque em assistência. Os números do Chris Paul são o seguinte: 8,8 pontos por jogo, 3,6 de rebotes, assistência, que é muito alto dele, e o destaque, né, chama muita atenção, 7,4, e o field goal dele, 42,7. Ele tem números interessantes, a gente conhece já o Chris Paul, certo? É claro que pode vir muito bem agregar, principalmente nessa mudança de equipe, né? Que a gente sabe que um ar novo ou sempre um bom jogador sempre dá uma melhorada, sempre, né, se alavanca. A gente pode pegar como exemplo aí Jimmy Butler, que todos os times que ele passou antes do Miami Heat, né, ele não era tão relevante, convenhamos. Ele é ídolo no Chicago Bulls, ele foi ídolo no Chicago Bulls, ele foi ídolo no Philadelphia, em Minnesota. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o Jimmy Butler, ele cresceu o basquete dele em Miami, e na onde ele foi muito mais querido do que nesses 3 times, nesses lugares, convenhamos. Talvez um pouquinho ali em Chicago, a galera gostava um pouco dele, talvez, mas foi em Miami que ele se consolidou, Jimmy Butler, né? Então, assim, pode ser que nesse quesito o Chris Paul venha muito bem a calhar e dê essa crescente, né? Em sua carreira, né? A mais aí, por que não, né? Ele foi 5 vezes líder em assistência, né? 2008, 9, 14, 15 e 22. Até recentemente aí, né? 22, não tá tão longe, não foi tão longe assim, mas esse... E 12 vezes All-Star, né? 12 vezes All-Star aí, nosso Chris Paul. Então, assim, é claro que juntando os dois perto do Kevin Durant, a gente sabe que é um pouco desumilde, né? O Chris Paul, por exemplo, tem média de pontos 26,6, rebote 6,0, assistência 4,2, talvez seja a mais baixa ali do Kevin Durant, e field goal dele 52,7. Então, assim, Kevin Durant tem 36 anos, né? Se eu não me engano. Então, assim, juntando os dois contra o Kevin Durant, é um pouco norte-sul, né? A gente sabe do calibre do Kevin Durant,
Porém, não deixa de ser uma boa vir o Chris Paul e o Tyus Jones. Eu acho que principalmente o Tyus Jones, com todo o respeito, que é o Chris Paul, né? Mas é claro, os dois podem vir muito bem a calhar nesse Miami Heat. Se juntando ali com Tyler Hero, uma crescente, né, fantástica nessa temporada, e o Bam Adebayo, que a gente sabe o calibre do Bam Adebayo, a gente sabe já conhece o basquetebol do Bam Adebayo. Então assim, eu vi muitas pessoas falarem, é trocar 6 por meia dúzia. Talvez, né? Talvez seja. Mas a gente sabe que um Kevin Durant pode muito bem funcionar mais na equipe do Heat do que o Chris Paul e o Tyus Jones. Mas é uma incógnita mesmo assim. Que é o 2 pelo preço de 1 e a gente vai, né, postar ainda se vai dar certo ou não, ou só vai passar por mais um time esses dois jogadores, né? Mas enfim, não deixa de ser bom também essas duas contratações, que a gente sabe que o Kevin Durant não vem mais, né? Kevin Durant não vem mais. O Miami Heat já descartou bastante já a possibilidade de contratação do Kevin Durant. Até a imprensa de Miami já está descartando, muito pelo valor alto, né? Mas enfim, vamos estudar mais, né? Para ver se Chris Paul e Tyus Jones esteja pintando aí em Miami, né? No caso, o Chris Paul e o Jones, eles teriam um controle de bola mais beneficiário, né, nesse elenco. Principalmente com o Hero lá na frente, né, que é a principal opção ali de ataque do atual do Miami Heat. Então eles viriam bem a calhar, né, acobertando ali, apoiando o Tyler Hero, né, nesse sentido, nesse nível. E seria uma boa opção também. Depois de terminar entre os 10 últimos pontos marcados por essa de bola pela terceira temporada consecutiva, Miami Heat precisa desesperadamente. Infelizmente precisa. Por isso que é que nem aquele ditado, né? Bom e pode vir a ter uma evolução, os dois na equipe, ou pior sem eles, como a gente viu aí na temporada, um desastre o time do Miami Heat, né? Que por mais que classificou, que na Bacia das Almas foi horroroso nos playoffs. Então a gente sabe que a gente precisa construir uma nova equipe. A gente precisa construir, né? A gente não pode ficar mais dessa forma como a gente vem sendo, e principalmente chegar na hora, acabar o gás, né? Então a gente precisa dessa identidade ofensiva de verdade mesmo que o Miami tem, né? Que é da cultura já nossa, né? Isso começa com uma contratação de alguém que possa comandar o jogo. E acho que Chris Paul pode ser essa estrela de comando dentro de quadra, junto com o Bam Adebayo ali, né?
comandando a equipe, instruindo, direcionando pela experiência e, claro, pelo estrelismo que o Chris Paul tem, né? Então, assim, Miami precisa de contratações. Se vier, vai vir muito bem agregar, eu acredito, apesar que eu apostaria muito mais no Kevin Durant, né? Mas já que não vem, a porcentagem é muito grande de não vir, seria um recomeço muito bom com o Tyus Jones e o Chris Paul, né? Em Miami. Eles precisam encontrar, no caso, né, a equipe do Miami, mais poder de fogo ofensivo, como evidenciado a dupla Hero e Adebayo. Simplesmente não é o suficiente, né, só para o time. A gente sabe disso, a gente viu como a gente sofreu nessa temporada para se manter competitivo em uma conferência carregada, né? Uma conferência que o Miami só classificou porque apertou ali no final e mesmo assim foi uma coisa horrorosa, né? Tanto antes como depois, né? Que fez muito feio nos playoffs aí contra o Cleveland Cavaliers. Bom, galera, a notícia é essa. Chris Paul e Tyus Jones, acho que é isso que se pronuncia, acho que é assim que se pronuncia, né, o primeiro nome, né, Tyus Jones, pode estar pintando aí em Miami, né, como já descartaram Kevin Durant praticamente, estão abrindo aí, correr atrás dessas duas opções para reforçar a equipe para a temporada aí 2025-26. É isso, nação ritiana. Peço para vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal do Ritão e compartilha, né? Se aparecer o botão do hype, aperta aí pra gente, ajuda a gente aí que vai ser muito gratificante, né? O canal crescer cada vez mais aí em prol da nossa equipe Miami Heat. Certo, galera? Obrigado. Até a próxima e tamo junto, hein? Valeu, nação!